Sejam bem-vindos, companheiros e companheiras. Está começando mais um vídeo do canal Brasil pela Esquerda. Meus amores, deixa seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal. Bem, meus amores, mais um balde de água fria, nós trabalhadores. Bolsonaro altera regras para dificultar pagamento de contribuição sindical. O presidente fascista assinou medida provisória que impede desconto em folha. O pagamento terá que ser via boleto. Que governo maldoso. Bem, o Bolsonaro tornou mais difícil que um trabalhador faça uma contribuição sindical, que passou a ser opcional em 2017, na reforma trabalhista aprovada pelo ex-presidente golpista Michel Temer. Às vésperas de os trabalhadores escolherem se querem ou não pagar o imposto que financia os sindicatos, o governo Bolsonaro editou uma medida provisória, MP, mudando regras para fazer a contribuição. O pagamento terá que ser via boleto bancário a ser enviado para a residência do empregado ou via guia eletrônica para recolhimento do imposto. Agora quem poderá nos defender? Cadê você, vermelhinho? Socorro! Bem, chega de brincadeira, o problema é sério com essa turma de fascistas no poder. O trabalhador está ferrado, lascado. Mudando de assunto, bem no outro lado, temos uma briga com essa monstruosidade, que é essa reforma da Previdência Social, com um bando de urubu sanguinário que são capazes de vender a alma da mãe deles. Bem, meus amores, a esquerda não morreu. Temos um grupo de deputados lutando para derrubar essa medida desses fascistas da direita. Talvez podemos vencer essa quebra de braço. Bem, meus amores, veja e assista a esse vídeo que a Comissão de Direitos Humanos fala sobre esse delírio do atual presidente. Essa reforma é uma reforma que tem um intuito: atacar os trabalhadores e os mais pobres, né? E privilegiar os mais ricos, principalmente os bancos e os empresários. Mais uma vez, se coloca para os trabalhadores pagar uma conta que não é dos trabalhadores. Isso aconteceu em todas as reformas que já tivemos, e tivemos muitas. O Fernando Henrique, no governo Fernando Henrique, tivemos a implementação do fator previdenciário. Depois tivemos a reforma no governo Lula de taxação dos inativos, né, que já contribuíram, mas agora são taxados, continuam sendo taxados, que tem uma PEC aqui para reverter isso e não consegue ser aprovada, né? E você teve um aumento também em critérios, em idade, apesar daquela emenda para aliviar a PEC paralela, inclusive do senador Paim, na época deputado, né? E depois nós tivemos outras reformas contra os trabalhadores. O fator 90-100, ainda no governo Dilma, né? Que agora você tem o fator previdenciário e o fator 90-100, que é somar a idade com tempo de contribuição. Hoje é 86,96, mas chegará a 90,100, que também é uma proposta para não deixar se aposentar. E tivemos no serviço público há mais de 7 anos, quem entra no serviço público, né, só tem a garantia do regime geral de previdência, né? Se ele quiser algo mais, ele entra no Funpresp, né, que você sabe quanto paga, mas não sabe se vai receber ou vai estar negativo quando for ao final, porque depende do mercado financeiro. Então, todas as reformas foram feitas para dizer que os trabalhadores são os culpados, né? E, na realidade, já foi demonstrado aí por dados que quem são os culpados, apesar de tudo isso, da sonegação, da isenção, né, são os bancos e os empresários, que devem 450 bilhões para a Previdência, né? Alguns dados que já foram colocados recentes, né, de 2017, com refis, né, que é para livrar, são 65 bilhões, né, em 2017. Isenções foram 354 bilhões, isenções para o empresariado, sempre o empresariado, né, os programas de refinanciamento,
a desoneração da folha, né? Então é sempre para os empresários, para livrar a cara dos empresários, para livrar a cara dos bancos que devem realmente a Previdência. A DRU, em 2017, foram mais 113 bilhões. Se a gente for somar aí, dá mais de 10 vezes do tal déficit, né, que eles colocam, e infelizmente a grande imprensa, que tem o papel de informar, omite, coloca para debaixo do tapete a real situação da nossa Previdência Pública. E agora você vem com uma reforma ainda para atacar muito mais, né? Porque é uma reforma que, por exemplo, ataca os mais pobres, né? Você pagar R$400 para aquela pessoa que tem o nível de miserabilidade quando chega a seus 60 anos, e o governo já diz que é uma coisa boa, né? Pagar R$400 para aqueles que não têm condições com 60 anos, mais do que a metade do valor de um salário mínimo, né? Então isso é muito cruel. Além disso, o abono do PIS, né? Só para quem está assistindo, é importante esse destaque, que hoje a lei diz que com 65 anos, você provando que não tem como se manter, fruto lá do Estatuto do Idoso, você tem direito a um salário mínimo. Eles jogaram para 70 para agora. 70 anos, aumentou por 5 anos. E acho que R$400 dá para você viver dos 60 anos até os 70. Então, isso bem lembrado por você. É um absurdo. É brincadeira. E o abono do PIS, que era pago para quem ganhava até 2 salários mínimos, eles reduzem para 1 salário mínimo, né? E aí você tem também, né, a questão da multa do FGTS, né? Se for contratar aposentado, você tira do patrão a possibilidade de pagar a multa de 40%. Então, por isso que os dados da reforma, o que está dentro da reforma é uma reforma para atacar os mais pobres, né? Por isso que a gente tem colocado. Além disso, a média salarial vai passar a ser 100% de todas as contribuições, né? Hoje é apenas 80%, você retira as 20 menores contribuições. Então, é uma reforma para empobrecer cada vez mais o trabalhador, né? Para o trabalhador, na realidade, passar a ganhar um salário mínimo, né? Porque hoje já 52% dos trabalhadores já ganham um salário mínimo, 41% ganham de 2 a 3 salários mínimos. É uma reforma para que todos os trabalhadores passem a ganhar um salário mínimo, e no caso da BPC, menos da metade do salário mínimo. Então, o governo, é uma falácia do governo, que essa reforma, como foi feita na reforma trabalhista, que iam gerar 6 milhões de empregos, nós, pelos dados, que não gerou nada, inclusive precarizou ainda mais o trabalho, né? E reduziu, inclusive, o repasse para a Previdência, porque com a jornada intermitente, você, em média, ganha R$300, como é que você vai pagar a Previdência? Então, você teve um processo aí muito duro, né? E outra, é importante também reforçar, é uma reforma extremamente machista. É uma reforma que ataca em peso as mulheres, porque nós sabemos que as mulheres, elas pagam, inclusive, durante todo o ano, menos que os homens, né? Estão em trabalhos formais, pagam em média de 8 meses durante os 12 meses, né? E a gente sabe a situação das mulheres, a dupla, a tripla jornada. Você não tem creche nesse país e muitas vezes as mulheres não vão ao trabalho, elas também entram no trabalho com o tempo depois, inclusive a média hoje que as mulheres se aposentam é 61 anos, com 15 anos de contribuição para se aposentar. Agora com 20 anos isso vai se ampliar. Então é um ataque duríssimo também às mulheres, né, nesta reforma. E um outro perigo, né, dessa reforma, o artigo da desconstituição, né, da desconstitucionalização, né, porque vai se poder, a partir dessa reforma, se for aprovada, fazer alterações no regime previdenciário através de lei complementar. Olha o perigo,
né? Então ela coloca na PEC que vai se poder fazer alterações via lei complementar, que a gente sabe que depende de maioria no Congresso Nacional. Então é um outro sinal. Também uma reforma que ataca bastante a classe média, né? Você tem um aumento, né, da contribuição, da alíquota de contribuição, você vai, inclusive, chegando até 22% de desconto aí do INSS. E aí sim vai entrar numa reforma que pega também os estados, né? Os servidores estaduais e municipais vão estar também inseridos nessa reforma e a possibilidade do aumento dessa alíquota para 22%. Além disso, implementa um abono de permanência facultativo, né? No próprio texto, o abono de permanência não é uma questão obrigatória, faculta, né, o abono de permanência, né? E o grande lance dessa reforma é a capitalização, né, que o governo tem interesse de entregar, de acabar com a previdência pública e entregar a previdência para os bancos, para os fundos de pensão. E nós sabemos o que é isso, né? No Chile, 91% das pessoas que se aposentam ganham a metade de um salário mínimo por causa da implementação durante a ditadura de Pinochet dessa capitalização. Então nós já temos experiências no mundo, no México, no Chile, que isso não vai dar certo. Dá certo para os bancos, dá certo para o capital, mas para o trabalhador isso é miserabilidade. Então essa casa tem todo o papel de, inclusive, pegar essas experiências e dizer a reforma via capitalização é para colocar o trabalhador para não se aposentar e se aposentar na miséria, como é no Chile, inclusive, com a metade do salário mínimo. E aí, qual é a nossa tarefa, né? Diante de todos os ataques, diante de todos os dados, diante de demonstrar quem deve a Previdência, diante da CPI, que teve um papel fundamental de afirmar que de 2000 a 2015 você teve 2 trilhões de Previdência superavitária, né? Então, todo aquele relato da CPI é fundamental, porque foram mais de 20 audiências, né, senador Paim? Com especialistas, 6 meses de debate, com dados do governo, né, que tentam omitir essa casa, inclusive os debates que são colocados. Nós vamos fazer um grande combate a essa reforma. As centrais sindicais, organizamos o dia 20, vamos ter uma reunião essa semana, né, e vamos tirar um dia de luta e uma mobilização e vamos ter que construir uma greve geral nesse país, porque não podemos admitir essas mentiras. Em 2017 nós conseguimos combater a reforma da Previdência, infelizmente utilizaram recursos desse Congresso Nacional para bancar uma campanha de mídia contra o trabalhador. Agora várias campanhas de mídia seguirão, né? E a gente vai ter que fazer um combate também na mídia, mas um combate fundamental nas ruas. Então as direções das centrais, as direções do movimento, nós temos que ir para o enfrentamento. E não se negocia uma reforma desse jeito, não tem negociação, porque não precisa da reforma, precisa sim você cobrar dos devedores, precisa sim você não dar isenção para o empresariado, você precisa acabar com a desvinculação da Receita da União. Essa é a reforma, mas não vamos aceitar de forma nenhuma que se ataque o direito dos trabalhadores e que se ataque cada vez mais os mais pobres. Se a gente for ver os municípios dos vários estados, né, o que é dado com a Previdência, com os recursos da Previdência, muitas vezes é 4 a 5 vezes do que todo o recurso que vem de transferências estaduais para federais nos municípios. Você vai ter um empobrecimento enorme dessa população. Então a gente vai fazer um grande processo de enfrentamento nas ruas, esse é o fundamental. Vamos fazer a cobrança, porque infelizmente os governadores de vários partidos políticos, inclusive vários partidos, inclusive do próprio PT, senador Paim, é importante fazer essa discussão, tantos os partidos que estão se colocando, inclusive, a favor da reforma da Previdência. Vamos ter que ter um embate também muito forte nos estados, não só apenas na superestrutura. É fundamental que a gente una, né, os trabalhadores da cidade e do campo, porque os trabalhadores rurais não vão mais se aposentar, né, com 60 anos de contribuição,
Com 60 anos de idade, com 20 anos de contribuição mínima, os trabalhadores rurais não vão mais se aposentar e são aqueles que colocam a comida na nossa mesa. Então a gente vai ter que unir as centrais sindicais, os movimentos populares, vamos ter que unir também todos os trabalhadores do campo em uma grande unidade fundamental nesse momento para dizer que a reforma da Previdência não precisa. Você precisa cobrar dos verdadeiros devedores e são aqueles que estão bancando a reforma da Previdência, que são os patrões e os bancos. Então, vamos para a luta, vamos para o enfrentamento rumo a uma grande greve geral dos trabalhadores. Foi salvo.